porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo muito especial, é um vídeo de um tema que muitos têm dúvida, um tema que volta e meia ressurge das cinzas e as pessoas ficam incomodadas com esse tema porque é o destino de cada um de nós se Jesus demorar um pouco a voltar. Esse tema, meus irmãos, é um tema que, ao meu ver, ele não tem implicação principal, primária no quesito de salvação. Você crer na imortalidade da alma ou não, isso não te levará ao céu. A salvação é unicamente dependente de Cristo. Esse tema, ao meu ver, ele enfraquece o cristão, o crente, e o torna suscetível às ações do inimigo caso o irmão tenha a crença na imortalidade da alma. Eu explicarei ao longo desse vídeo. Quando falamos, nós defendemos que a pessoa, quando ela morre, ela fica inconsciente no que chamamos de sono da morte, que a alma dela não sai do corpo e não vai para lugar nenhum, ela fica no túmulo, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso Deus e Salvador Jesus. Quando dizemos isso, muitas pessoas afirmam: não, vocês são os hereges, estão errados. E o texto de Lucas 23:43, o ladrão na cruz? Eu deixarei um card aqui e nas descrições um vídeo que eu fiz somente sobre Lucas 23:43 e as implicações de crermos que o ladrão foi para o paraíso naquele dia. Uma explicação gramatical e uma explicação teológica. Por que aquele texto não pode ser lido daquela maneira e por que aquela tradução está, ao meu ver, equivocada. Sobre a parábola do rico e Lázaro, que também é outro texto muito usado, deixarei aqui um card e na descrição também, porque a parábola do rico e Lázaro não representa uma demonstração sobre o pós-morte, um abrir da cortina do pós-morte. Por que essa parábola não diz respeito a isso? Deixarei também um vídeo aqui falando e explicando sobre a parábola do rico e Lázaro. Porque é interessante que os irmãos pegam uma parábola como a de rico e Lázaro, não porque aqui tem a comunicação entre Lázaro e Abraão, aqui depois da morte, quando eles veem em outras passagens bíblicas as árvores, os ciprestes falando com Nabucodonosor, nunca mais você nos cortará. Naquela passagem, Nabucodonosor está conversando, aparentemente depois da morte, mas as árvores também. Então, as árvores são personificação, mas Nabucodonosor na morte não. Ali está falando da alma. O pessoal às vezes não sabe entender qual que é o foco do texto. O que o texto quer trabalhar? O texto quer ensinar que há uma consciência pós-morte ou quer trabalhar uma questão de obediência, uma questão de obedecer às leis de Deus, obedecer aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, os profetas? O que o texto realmente quer dizer? O pessoal pega uma parte, pinça ali, quer dizer que aquilo ali é base para se sustentar a doutrina da imortalidade da alma. O que eu quero com esse vídeo, irmãos? Esse vídeo será um vídeo mais simples, sempre faço vídeos com exegese, falando em grego, hebraico, exegese de texto, e eu acredito que o pessoal às vezes nem se atentam tanto aos detalhes, e não, eu penso assim, tal, tal. Hoje eu quero forçar vocês a pensarem por si mesmos. Eu vou trazer alguns textos aqui, um vídeo mais improvisado, e os irmãos cheguem às conclusões, estudem, pensem, peçam a orientação do Espírito Santo para vos guiar em toda a verdade. E estudem. O principal aspecto é estudar as Escrituras Sagradas para termos uma melhor compreensão desse e de todos os outros assuntos. Mas a princípio, irmãos, quando eu vejo o pessoal falando sobre a vida pós-morte, o que acontece, para onde iremos quando morremos, na morte, para onde iremos, temos várias teorias. E, ao meu ver, eu digo isso com muita humildade, porque a gente está sempre aprendendo, a gente tem sempre mais a aprender da Palavra de Deus. Eu não nasci nem cresci em um berço adventista, eu já fui de outras denominações, e hoje estou na Igreja Adventista. Estou, entre aspas, satisfeito com a interpretação adventista das Sagradas Escrituras. Se alguém tiver uma interpretação melhor das Escrituras que o Adventismo, me apresente, que eu não tenho problema nenhum em mudar de denominação. Só que algumas coisas, irmãos, que a gente tem que carregar para sempre na gente quando a gente entende e aprende. Se um dia eu sair da Igreja Adventista e for, por exemplo, para a Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana do Brasil, essa ideia de imortalidade da alma, eu nunca aceitarei. Que a Igreja Presbiteriana crê que morremos, a alma sai do corpo, vai para o céu e tal, tal. Eu nunca aceitarei. Estarei lá no meio deles. Digamos que eu descubra que a Igreja Adventista é equivocada em vários pontos. E eu deixo de ser adventista. Mas esse ponto que estamos falando, eu tenho certeza que ela não está equivocada. Se tiver também, eu quero que me apresente o ponto melhor. O que eu vejo hoje, irmãos, que as pessoas precisam estudar um pouco mais, quando analisamos a filosofia grega, como a ideia platônica entrou dentro do cristianismo, a gente vê ali Santo Agostinho falando muito, usando Platão para interpretar as Escrituras, a gente vê São Tomás de Aquino usando Aristóteles para interpretar as Escrituras, e nesse período a igreja tinha um domínio grande, uma interpretação grande, são grandes mestres, eles que meio que ditavam as regras, e todos pegando
gancho dos estudos dessas pessoas, que foram grandes homens, grandes intelectuais, estavam lendo a Bíblia sob a ótica deles, que era uma ótica platônica. E por isso que essa interpretação foi ficando dentro da igreja, cristalizando como se fosse a interpretação correta. E o mundo absorveu muito da cultura greco-romana. Então tudo que os gregos pensavam é refletido hoje. O direito nosso, a nossa forma de direito, é dos romanos. Então essa cultura está arraigada em nós. E as pessoas pegam isso e, não, morreu, tem a alma. Isso não acrescenta em nada no cristianismo. Isso não faz parte do cristianismo. Quando analisamos, eu tentarei fazer uma série talvez sobre isso, já falei muito sobre isso. Quando analisamos as ocorrências da palavra alma na Bíblia, quando analisamos a tradução que foi vertida, ora, alma significa pessoas, animais, cadáveres, foram vertida por isso. E no original está a alma. E nas passagens que tem uma leitura supostamente espírita, e a alma deixou a pessoa, que ali o sentido é vida, que temos várias ocorrências da palavra alma significando vida. Naquele lugar a palavra alma é deixada, alma. Nos outros lugares onde significa vida, cadáver, morte, animais, pessoas, eles vertem pelos seus supostos significados. Isso gera na pessoa uma ideia de que a alma subsiste fora do corpo, com consciência, e as pessoas lendo as escrituras às vezes em nossa língua portuguesa, na nossa tradução, não. A gente morre, tem uma alma que vai para o céu. E um texto que às vezes é muito usado, mal interpretado, que é Filipenses 1:23, diz o seguinte: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esse texto, às vezes as pessoas interpretam, não, ele está falando de morrer e estar com Cristo, porque se for morrer, aguardar a morte em uma sepultura para esperar Cristo voltar, isso não faz sentido, porque a morte só faz sentido se for para morrer imediatamente já estar com Cristo. As pessoas leem esse texto fora do contexto e esquecem tudo o que Paulo falou sobre a morte. Paulo gastou um capítulo inteiro em 1 Coríntios, no capítulo 15, para falar sobre a ressurreição. A esperança de Paulo é na ressurreição. Quando vemos no próprio livro de Filipenses, a gente olha aqui em Filipenses 3, 10 e 11, temos o seguinte: para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por que Paulo está falando de ressurreição aqui, se ele tinha a ideia de partir e estar com Cristo, a alma dele para o céu no mesmo instante? Quando a gente vê o que Paulo diz sobre a morte, é o mesmo que encontramos lá em Hebreus 9, que é ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia é clara sobre isso, isso até nos mostra que não há reencarnação. O homem vai morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quando a gente vê o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quando a gente lê as etapas do juízo, vemos que Deus separou um dia para fazer o juízo, que é chamado de juízo final. Ele tem algumas fases, mas o juízo ocorrerá em um momento específico, e o juízo ele é um ato em que todos terão acesso aos os que foram salvos, os que foram condenados, e aquilo ali demonstrará, separará os bodes à direita, à esquerda, e as ovelhas à direita. Isso será uma coisa assim que não será uma coisa às escuras. A Bíblia é clara que Deus separou um dia para que o juízo ocorra, e o juízo, quando a gente olha nos textos que falam sobre o juízo, não me delongarei muito, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade, do que para Tiro e Sidom no dia do juízo. Ou seja, Sodoma e Gomorra estava há pelo menos 1800 anos antes de Cristo. Como que haverá menor rigor para Sodoma no dia do juízo do que para tais cidades? Olha a ênfase, no dia do juízo. Não quer dizer que haverá o dia do juízo. E haverá menor rigor para Sodoma, que é uma cidade que já foi aniquilada há 2000 anos, para arredondar a conta, 1800 anos. Isso nos mostra que haverá um dia que Sodoma e Gomorra ainda não fora julgada. Como que a pessoa morre e vai direto para o céu ou direto para o inferno se for ímpios? Como? Pulou a etapa do juízo. A pessoa morreu, foi direto para o céu. E a etapa do juízo? Morreu, foi direto para o inferno. E o juízo? Onde está o juízo que eu separo um dia para o juízo? Vemos que esse pensamento, ele ignora trechos e partes importantíssimas da Bíblia. Dentre todas as coisas, ele ignora a parte do juízo. Morreu, vai direto para o céu, não há juízo. E Paulo, quando ele fala isso, partir e estar com Cristo, ele está dizendo o quê? O período que passaremos entre a morte e a volta de Cristo, ele é um período de inconsciência. Tem uma frase que é muito, eu esqueci o autor, mas é uma frase muito interessante, que ninguém aguardará a volta de Cristo mais do que uma vida. Essa frase é muito interessante porque Abraão viveu seus 120 anos. Ele morreu, ele vai acordar na ressurreição e estar com Cristo. Se eu morrer hoje, morrerei e acordarei e estarei com Cristo. Não é esse negócio que morreu, está lá no céu aguardando a ressurreição já há 2000 anos para depois descer a alma, encarnar no corpo, ressuscitar e voltar para o céu. Já pulou a etapa de juízo, para que essa alma está lá, voltar a encarnar para voltar? Os que estão no inferno, para que descer, a alma volta, encarna no corpo para ser condenado de novo? É uma coisa que não tem sentido bíblico, não tem coerência. E o pessoal às vezes ignoram essas questões que a perspectiva judaica não é a perspectiva como a nossa temporal de ligar um fato ao outro. Não, morreu, obviamente, logo depois da morte é o juízo.
logo depois da morte estou com Cristo, eles não estão detalhando esse período. Quando a gente vê a narrativa bíblica, o contexto bíblico em um todo, vemos que a esperança dos justos é a volta de Cristo. Independente se ela ocorra hoje ou daqui a 1000 anos, a nossa esperança nunca será na morte. E quando a gente olha essas questões, além de pular a etapa do juízo, a gente vê o que Paulo escreveu em vários lugares, em especial em Coríntios 15. Se a gente morre e vai direto para o céu, a gente está ignorando o capítulo 15 de 1 Coríntios, que lá Paulo enfatiza a ressurreição. O texto que iniciamos o vídeo é o texto em que Paulo diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, o pior, em nossas palavras, inimigo do homem é a morte, porque através da entrada do pecado veio a morte. E a morte passou por todos os homens. E só Cristo retornará, nos dará a vida perdida por ocasião do pecado. Aqueles que morreram por ocasião do pecado, mas aceitaram a Cristo, terão suas vidas devolvidas, pois Cristo é a fonte de toda a vida, não há vida fora de Cristo, e assim voltarão a viver. A tônica da palavra de Deus é isso. A pessoa morre por causa da entrada do pecado, e Cristo devolverá a vida àqueles que são deles. Como diz uma analogia de um irmão meu, Reinaldo Pires, um abraço, caso veja esse vídeo, um irmão que eu amo muito. A analogia é perfeita. Ele disse que se você pega um galho de uma árvore e quebrá-lo, ele vai secar, vai murchar e vai morrer. Não há vida desse galho fora da árvore, não há vida em nós fora de Cristo. Se dizermos que ao morrer tem uma alma que subsiste fora do corpo, essa alma tem vida fora de Cristo, porque o ímpio morreu, a alma dele tem vida, a alma é imortal. E aí entra questões mais complexas, que Ezequiel fala muito sobre isso. Até que ponto o pecado afetou o ser humano? Como que fica a total depravação, a depravação total? Como que fica isso? Que o salário do pecado é a morte. Se a alma não morre, ela não foi contaminada pelo pecado. Se ela não foi contaminada pelo pecado, então a alma é pura, tem que ir para o céu. E por que uma alma do ímpio que não foi contaminada pelo pecado, por isso ela não morre, tem que ser condenada no inferno? Temos vários problemas com essa ideia de aceitarmos, entendermos que isso é espiritismo e filosofia grega dentro do cristianismo. E ninguém discute, ninguém senta, ninguém faz um estudo detalhado sobre esse assunto, e todos aceitam isso como se fosse a mais pura verdade, por aparecer a palavra alma e ela ter essa conotação que adquiriu ao longo dos tempos e através da filosofia grega em especial, o pessoal quer aceitar e inferir essa ideia que a palavra de Deus não traz. Quando vemos toda a palavra de Deus, irmãos, a ênfase é na volta de Jesus. A volta de Jesus unicamente. Quando vemos Daniel 12, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para vergonha e horror eterno, outros para a vida eterna. E o versículo 1 diz, naquele tempo se levantará Miguel. Ou seja, quando Miguel se levantar, os mortos ressuscitariam. Esse texto ele tem um paralelo certíssimo com 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao diante, que Paulo dizendo, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados. E ele começa o texto dizendo que de modo nenhum nós passaremos na frente dos que dormem. Ou seja, a visão que os cristãos tinham ali de Tessalônica é que os vivos iriam encontrar com Cristo primeiro. E Paulo fala, não, de modo nenhum nós não vamos passar na frente dos que dormem. Porque quando ressoar a trombeta, os mortos ressuscitariam e nós, junto com eles, encontraremos com Cristo. E é interessante que ao pularmos a etapa do juízo, que é um evento que acontecerá, a vinda de Cristo, irmãos, às vezes é comparada ao dilúvio. O dilúvio foi o maior evento que aconteceu sobre a face da Terra. Quando estudamos o dilúvio, vemos a extinção dos dinossauros, a Pangeia virar, os continentes, tudo. Só estudar. Que vemos o quão importante foi o dilúvio, quão fenomenal, gigantesco foi aquele fenômeno. A volta de Cristo às vezes é comparada com o dilúvio e será um evento dessa magnitude. A volta de Cristo será um fenômeno extraordinário, mortos ressuscitando, os poderes do céu sendo abalados, os ímpios sendo destruídos pela manifestação da sua glória, o anticristo também sendo destruído pela manifestação da sua glória, e os mortos ressuscitando, nós, os vivos, recebendo um corpo glorificado. Isso é uma coisa fantástica, um evento magnífico, uma magnitude que não existe nada igual, é a volta de Jesus. E na volta de Jesus, todo mundo ressuscitando e vendo aquele evento, vendo Cristo voltar e encontrando com ele. Agora, na filosofia que eles pregam, que a pessoa morre e vai direto para o céu, para o inferno, aqui estou trabalhando apenas a perspectiva dos justos, dos que irão para o céu. Cada hora chega no céu, morre um, morre outro. Eu olhei, morrem cerca de 150 mil pessoas por dia no planeta Terra. Isso dá uma média de 6.300 pessoas por hora. Embora estamos falando de duas realidades, a realidade temporal e atemporal no céu, mas tem que haver um ligamento entre essas duas realidades nesse quesito. Então, em cada hora, chega-se no céu 6.300 pessoas, aquele negócio, igual uma rodoviária. Cada hora está chegando, então tem que haver um porteiro. Não existe isso, meus irmãos. A volta de Cristo é o evento que marcará esse planeta. Todos ficarão impactados, quer sejam ímpios ou justos, com aquele evento, e os justos contemplarão Cristo vindo entre as nuvens do céu e terão suas vidas devolvidas, porque ressuscitarão e verão Cristo chegando. Não existe, morre a alma, vai para o céu, depois a alma volta, encarna no corpo para ressuscitar. Não existe isso, meus irmãos. E é muito complicado. E quando falamos dos ímpios, fica pior ainda, porque Caim está no inferno há 6.000 anos.
o Adolf, que matou aí 6 milhões de judeus, está no inferno há 140 anos. Não tem lógica nenhuma isso, não tem sentido nenhum isso, é uma coisa... está conterrado há 80 anos, não tem lógica nenhuma isso, é desproporcional. O que matou uma pessoa, 6 mil anos, o que matou 6 milhões só de judeus, 80 anos, entendeu? Então quem morreu primeiro foi mais condenado, quem foi para o céu primeiro, e as pessoas que chegaram no céu de todos os tempos não estão entendendo o plano da redenção, não estão entendendo, estão só chegando, não tem lógica. E uma coisa que eu quero que os irmãos entendam é que esse vídeo ficou longo, é um vídeo apenas batendo papo com vocês. Quando a gente entende o que a Bíblia realmente diz sobre a morte, a gente entende que o pecado entrou no mundo, o homem, por ter pecado, foi condenado a perder a vida, ficar sem vida. E deixar de viver é não ter sentimento, como diz Eclesiastes, não ter plano, não ter amor, não ter nada, é ficar inconsciente na sepultura, morrer. É o morrer mesmo. A pessoa que são... tiraremos até o significado da palavra morte, como muitos fazem, para tentar justificar a imortalidade da alma, que é um conceito da filosofia grega e do espiritismo. Quando entendemos que, ao morrermos, ficaremos sem vida, inconsciente, perderemos os prazeres, as alegrias, todas as faculdades estarão terminadas, o nosso fim será ali em um túmulo, nos decompondo, e só a única esperança é na volta de Cristo para termos a vida eterna, veremos que a ênfase bíblica, que é isso que é ensinado, é na volta de Jesus, e não na morte. Que, como eu disse, a morte é a maior inimiga do homem, né, parafraseando aquele texto. Então a morte é a maior amiga, porque todo mundo chega no céu, opa, cheguei aqui porque acabei de morrer na terra, cheguei aqui no mesmo instante, eu morri e cheguei aqui no céu, aqui no mesmo instante. Então a ênfase e o que nós devemos almejar é a morte. Pedir a Deus que morramos logo para irmos para o céu, porque se é a morte que nos leva ao céu, então vamos morrer todo mundo. A única forma de alcançarmos a vida eterna, de adentrarmos nos portões celestiais é através da volta de Jesus. Não é morreu e foi para o céu. E Paulo deixa muito claro em seus textos que essa ideia que muitos tentam inferir, que Paulo diz que não, partir de estar com Cristo, já mostrei nesse texto, e devemos ler todos os escritos paulinos para chegarmos a uma conclusão, juntamente com o que a Bíblia nos ensina, né? Que a ressurreição, quando vemos o que João escreveu, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem feito mal, praticado mal para a ressurreição do juízo. É tão interessante esse texto que vemos a sequência morte, ressurreição, salvação, condenação. Morte, ressurreição, salvação, condenação. Não existe isso de gozar dos prazeres celestiais ou ser condenado sem ser ressuscitado. Não existe isso. Isso é uma inferência que não condiz com nada do que a Bíblia diz a respeito do assunto. E quando vemos o que Paulo disse sobre a morte, para aqueles que tentam dizer que Paulo cria em uma alma imortal que sai do corpo, que vai para o céu e tal, a gente vê nos escritos de Paulo que temos que ignorar vários textos, inclusive esse texto que fala sobre a ressurreição. Convido você a ler todo o capítulo 15. E esse texto em especial, esse versículo, diz o seguinte, parte B do versículo do capítulo 15, verso 32. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Olha que interessante. Se Paulo cresce em uma alma que sai do corpo e vai para o céu, para que esse versículo aqui? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, então vamos viver de qualquer maneira. Porque se os mortos não ressuscitam, então não tem sentido nenhum. Ou seja, a crença na ressurreição era a crença fundamental para voltar a ter vida. Se ele tivesse a crença em uma alma imortal, ele não falaria isso. Ele não diria isso porque ao morrer ele saberia que a pessoa iria para o céu, que ao morrer a pessoa iria estar nos prazeres celestiais caso fossem justas. Se Paulo cresce em uma alma imortal que subsiste fora do corpo, esse versículo estaria totalmente errado. Ele não deveria ter falado isso, escrito isso. Porque, veja bem, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, a ênfase, a crença dele na devolução da vida, na vida eterna, em termos o contato com Cristo e adentrarmos os portões celestiais era apenas mediante a ressurreição. Se a crença dele fosse uma alma imortal, ele não precisaria disso, porque a gente vai morrer e vai para o céu. Então a ressurreição é só um fator secundário, porque o que nos leva para o céu é a morte. Ele não precisaria dizer isso. O fato dele dizer que sem a ressurreição, então a vida não vale nada, vou comer e beber que não vale nada, quer dizer, ele está ligando toda a importância da salvação da vida eterna à ressurreição. E os irmãos às vezes ignoram, não, mas Paulo disse isso, não, e pegam parábolas, textos igual de Lucas 23:43, que tratei muito bem, que a pessoa vê que aquele texto está mal traduzido, há mais de uma possibilidade para aqueles textos de interpretação, e esses textos que são claros não dão margem para essa crença. E as pessoas querem dar ênfase a uma doutrina, uma ideia que minimiza a volta de Jesus, a crerem na verdadeira doutrina que nos mostra que somente por ocasião da volta de Jesus que iremos para o céu, para a sua presença, para a presença de Deus. Essa é a verdadeira doutrina. Eu aconselho os irmãos a estudarem esse assunto e a entenderem qual doutrina é mais coerente e dá mais ênfase à volta de Cristo. Convido os irmãos a estudarem sobre esse assunto. Ficou um vídeo um pouco longo, um bate-papo. E tenha uma noite abençoada, estudem e peçam ao Espírito Santo para lhe mostrarem toda a verdade.